Oi, gente, tudo bom? Professor Manuel de novo. Pessoal, nas aulas passadas a gente aprendeu a resolver questões de cinemática, MRU e MRV. Só que todas as questões nas situações passadas, o corpo que você estava trabalhando, ele estava andando sempre na nossa horizontal. Hoje a gente vai estudar os corpos andando, só que na vertical, que basicamente é a queda livre, e mais pra frente vai ter o lançamento vertical. Você simplesmente vai ter um corpo que vai sair de uma posição inicial, você vai soltar e por causa da gravidade ele vai cair, sempre nesse movimento, tá bom? A gente vai aplicar as mesmas coisas que a gente aprendeu nas aulas passadas nessa nova situação. Se você reparar, não vai ter absolutamente nada de novo. Acompanha comigo aqui a situação no tablet. Gente, só um parênteses aqui. A gente sabe que as coisas caem no ar. Quando uma coisa cai no meio que tem ar, a gente sabe que vai ter uma resistência com ar, que é o atrito com ar. A gente vai sempre desprezar essa força de atrito com ar. Por quê? Para trabalhar com isso, você precisa de uma coisa chamada equação diferencial. Só que isso você só vai aprender lá na faculdade. Aqui no ensino médio, a sua matemática não é suficiente para isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai considerar que a queda está acontecendo no vácuo, porque você pode desprezar essa força de atrito e você consegue resolver com as suas equações de matemática de ensino médio. Tá bom? Então, a não ser que seja dito contrário no enunciado da questão, sempre está no vácuo. Legal? Tá bom. Então vamos aqui, pessoal. Eu tenho um chão, eu tenho um prédio e em cima do prédio eu tenho uma bolinha que vai ser solta, tá? A gente sabe que ela vai cair. Mas antes de prosseguir, vamos relembrar rapidinho o que a gente viu nas aulas passadas de cinemática. A gente viu que tinha uma trajetória reta e você viu que tinha uma origem. A origem era aonde nosso corpo ia sair, posição inicial. À medida que ele saia daqui, ele ia se deslocar para lá com uma velocidade, que pode ser constante ou não, não importa por enquanto. E ele ia chegar em um ponto final. Aqui a gente conseguia calcular o nosso deslocamento, que era o ΔS, e inclusive a gente conseguia calcular a velocidade. Caso ele esteja se movendo com uma velocidade variável, a gente também conseguia calcular a nossa aceleração. Todos esses conceitos vão ser utilizados aqui. Olha só. Olha para essa bolinha daqui. Você concorda que a gente pode jogar para baixo ou a gente pode só soltar? A queda livre, por definição, a gente está partindo do princípio que a gente está soltando ela a partir do repouso. Então, a gente vai considerar que a velocidade inicial é zero. Essa bolinha vai cair para onde? Para baixo. Então, quer dizer que o vetor velocidade está para baixo. Ok? Qual que é a trajetória que ela vai ter na queda? Essa daqui pontilhada. Qual que é a posição final dela? Essa daqui. Até aqui tá tudo bem? Vamos lá. A gente sabe que quando ela cai, ela está sob a ação da gravidade. E a gravidade está apontando para baixo. A aceleração da gravidade, ela vai ser a nossa aceleração. E a gente vai considerar que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, ela é 9,8, mas considera 10, vai. Então, se a gente tem um movimento com gravidade, com aceleração, quer dizer que é um movimento acelerado. Ou seja, é um MRUV. Isso quer dizer que em cada ponto do espaço a nossa velocidade está mudando. Então, ó, nesse ponto inicial eu tenho uma velocidade inicial. Nesse outro ponto, aumentou. Nesse outro ponto, aumentou. O ponto que eu vou ter a minha maior velocidade é justamente aqui embaixo, que seria a minha velocidade final, que é a velocidade imediatamente antes dela tocar no chão e ficar paradinha, tá bom? Gente, tá vendo esse deslocamento que teve aqui? Ele nada mais é do que o nosso ΔS. Então, a gente vai usar as mesmas equações do MRU que a gente usou nas aulas passadas aqui. Mas presta atenção, tem alguns autores que, nesse caso do movimento no eixo Y, gostam de usar letras diferentes. Alguns autores, ao invés de chamar deslocamento de ΔS, eles gostam de chamar altura, e eles chamam isso de H. Aqui, imagina que eu tenho uma régua no eixo Y. Eu vou desenhar aqui o eixo Y. Aqui seria a altura 0, altura 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Você concorda que da onde a bolinha foi solta, a gente vai ter uma altura associada a ela?
Essa altura inicial é a nossa posição inicial. Essa altura que ela chegou aqui seria a nossa altura final. Tem autor que, ao invés de usar S, que nem nas aulas passadas, eles gostam de usar H. Então, S0 seria o H inicial e o S final seria o H final. Gente, é a mesma coisa. Letras diferentes para a mesma coisa. Eu vou manter as mesmas notações das aulas passadas, que é para vocês não acharem que tem fórmulas novas, tá? As fórmulas são as mesmas. Vamos relembrar aqui do ladinho as fórmulas do MRU. Gente, a gente tem que sempre lembrar que esses vetores podem ser positivos ou negativos, dependendo do nosso referencial. O referencial é arbitrário, você tem a liberdade de escolher para onde que você coloca ele. Aqui, a gente sabe que o movimento é vertical, então você vai escolher o seu referencial ou para baixo ou para cima. Eu quero, por exemplo, usar ele para baixo, então olha aqui. O que quer dizer mesmo o referencial estar para baixo? Quer dizer que qualquer vetor nessa questão que também seja para baixo vai ser positivo. E qualquer vetor que seja para cima vai ser negativo. Tá vendo que nesse caso a minha velocidade está para baixo? Então aqui o meu vetor velocidade vai ser positivo. Tá vendo que o meu vetor aceleração da gravidade também está para baixo? Então aqui a minha gravidade também vai ser positiva, tá? Caso você queira ser diferentão e colocar o referencial para cima, olha só a diferença. Botei ele aqui para cima. Isso quer dizer que qualquer vetor aqui que esteja para cima vai ser positivo e qualquer vetor que está para baixo vai ser negativo. Então, nesse caso, a nossa velocidade teria que ser negativa. Mesma coisa para a aceleração da gravidade. O que quer dizer na prática ter um negativo aqui? Quer dizer que quando você for usar alguma velocidade ou alguma aceleração nessas fórmulas daqui, qualquer que seja, você vai ter que colocar um sinal negativo na frente. Por exemplo, vamos pegar essa daqui e escrever. A gente tem a nossa posição final, a gente tem a nossa posição inicial. Opa, a velocidade inicial aqui vai ser negativa, né? Então, esse sinal, e vai ter um menos aqui, a gente vai ter um resultante negativo. Menos, lembrando que a aceleração, agora a gente vai usar um g. T ao quadrado sobre 2. Pessoal, vamos fazer um exemplo rapidinho. Eu tenho uma bolinha que está aqui inicialmente na posição 6 metros de altura. A gente vai soltar ela a partir do repouso. E ela vai cair, aumentar sua velocidade até ter aqui uma velocidade final. Por enquanto, desconhecida. A gente sabe que o valor da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele também está apontando para baixo. Vamos calcular o tempo de queda, ou seja, isso daqui. Vamos fazer uma vez usando o referencial para baixo e uma vez usando o referencial para cima. Primeiro, vamos utilizar o referencial para baixo. Utilizando o referencial para baixo, a gente sabe que tanto a nossa velocidade vai ser positiva, quanto a nossa aceleração da gravidade. Então, daquelas equações do MRUV, qual que se encaixa melhor aqui? Pessoal, deixa anotado ali no cantinho as fórmulas do MRUV para a gente estar sempre olhando na nossa colinha, tá? Eu quero calcular o ΔT nesse caso. Quais equações eu posso usar? Qualquer uma que tenha tempo. Então, a princípio, eu posso usar essa, eu posso usar essa e eu posso usar essa. Vamos usar a segunda? V final é igual a V inicial mais AT. Esse V vai ser positivo e esse A, que é a aceleração, que na verdade aqui vai ser um G, também vai ser positivo. A gente sabe que o nosso V0 vale zero, então temos que V é igual a gravidade vezes o tempo. Perceba que eu tenho duas incógnitas aqui, eu não sei quanto que vale o V final e eu não sei quanto que vale o tempo. Então eu não posso usar essa equação, ela não se encaixa. Vamos usar uma outra equação. Como alternativa, vamos usar a terceira, a do sorvetão. Eu posso escrever que a posição final é igual à posição original, mais V inicial vezes o t, mais a aceleração da gravidade, tempo ao quadrado, sobre 2. Vamos fazer o seguinte, pega a posição inicial e passa subtraindo para cá. Eu vou ter posição final menos inicial, que vai ser todo o nosso deslocamento. Igual, quanto que é o nosso V0?
é 0. Então, todo esse termo daqui vai zerar. Só sobrou isso daqui. Quanto que vale a nossa gravidade? Vale 10. Quanto que vale o nosso tempo? Não sei. E isso tudo é dividido por 2. Se você olhar quanto que é nosso deslocamento total, é só você pegar o final menos o inicial. Então, a gente tem aqui em módulo é 6 metros. Então, você vai colocar 6 aqui. Igual. Esse 2 corta com esse 10, fica 5t ao quadrado. Então, o nosso t vai ser 6 dividido por 5. Significa que o nosso t vai ser raiz quadrada de 6/5 segundos. Esse foi o nosso tempo de queda. Agora, vamos refazer isso aqui utilizando o referencial para cima. Vou desenhar o referencial agora de azul. Agora, tanto a minha velocidade quanto a minha aceleração da gravidade estão nos sentidos contrários ao do meu referencial. Então, eles vão ser negativos. Vamos utilizar a mesma fórmula. S é igual a S inicial, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Pega esse S e passa para cá. A gente vai ter que ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Já sabemos que a velocidade inicial é 0, então esse termo vai zerar. Temos que o deslocamento é aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Pessoal, vocês lembram que agora a aceleração da gravidade vai ser negativa? Então, tem que ter um negativo aqui. Gente, vocês percebem agora, lembra que na minha primeira aula eu falei que posição é uma grandeza vetorial? Olha só, eu tenho um referencial que está para cima e a partícula está indo para baixo. É como se ela estivesse andando na contramão do meu referencial. Então, é como se ela tivesse percorrido, vetorialmente falando, uma distância negativa. Então, o meu ΔS também vai ter um negativo. Perceba que não existe distância negativa. Esse negativo quer dizer que eu andei para o lado contrário ao do meu referencial. Tá vendo que dos dois lados da equação apareceu um menos? Então, a gente vai multiplicar os dois lados por menos 1. Deixando tudo positivo. Agora, a gente substitui os números. ΔS é 6, a gravidade vale 10, tempo ao quadrado, tudo sobre 2. Esse 2 corta com esse 10, dando 5. Temos que t ao quadrado é 6/5, então o nosso t vai ser raiz de 6/5. Pronto, não importa qual referencial você usa, vai dar sempre a mesma coisa, desde que você fique atento aos sinais. Tudo bem? Bom, pessoal, basicamente é assim que você resolve os exercícios de queda livre, tá bom? Tem professor que gosta de te dar umas equações novas, só que elas não são equações novas, são sempre os dados da questão aplicados nas equações que a gente já conhece, tá bom? Fica muito atento ao sinal positivo e negativo nesses vetores. Na descrição desse vídeo eu vou colocar uma lista de exercícios só de queda livre para você praticar, tá bom? Até o próximo vídeo.